A deputada distrital Paula Belmonte, que participa da CPI dos atos de 8 de janeiro do Distrito Federal, comentou da tribuna a divulgação de imagens do circuito interno do Palácio do Planalto que mostram o ministro de Lula, general Gonçalves Dias, interagindo com invasores no dia 8 de janeiro. Segundo a deputada, a divulgação das imagens começa a mostrar a verdadeira face desse governo que aí está. Ela enfatizou que o governo Lula colocou sob sigilo as imagens e nem mesmo a CPI tinha tido acesso a esses vídeos. Paula Belmonte comparou. Nós tínhamos acesso a vídeos de pessoas fazendo vandalismo, mas o responsável pelo GSI, servindo água, cumprimentando manifestante, nós não tínhamos visto. Tivemos aqui, uma semana atrás, um empresário sendo questionado porque deu água para a população. E agora, o que se vai fazer com o comandante do GSI dando água para quem quebrou o relógio, quem quebrou a vidraça? Qual é a resposta? A deputada fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a prisão em massa de milhares de pessoas após o 8 de janeiro. Ela disse: peço socorro, prudência e coerência ao ministro Alexandre de Moraes, que afastou um governador eleito. E agora, o que ele vai fazer perante essas imagens? Ela fez um apelo. Peço que seja coerente, que a sua caneta pese o mesmo tanto que pesou sobre aqueles que o senhor chamou de inocentes úteis. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E há uma notícia. Abro aspas. Lula convoca ministros para discutir a situação de general do GSI. Então os vídeos não eram antigos, isso não era de conhecimento público e a gente vai ver as repercussões disso a partir de agora. Obrigado, presidente. Com a palavra, a deputada Paula Belmonte. Boa tarde a todos, que Deus abençoe essa casa. Hoje é um dia importante, um dia que começa a se estabelecer a verdade, começa a mostrar a verdadeira face desse governo que está aí, a governo que se esconde com seus maus feitos. Ele colocou sob sigilo. Falar que esses vídeos eram de conhecimento público é uma mentira. É uma mentira, porque esses vídeos não eram de conhecimento público. Eles foram soltados hoje. Hoje. Nós tínhamos acesso, é das pessoas fazendo vandalismo com horário diferenciado da entrada. Esses vídeos tem na internet. Mas o responsável pelo GSI servindo água, cumprimentando o manifestante, nós não tínhamos visto. Nós tivemos aqui, há uma semana atrás, um empresário sendo questionado porque deu água para a população. E
eu questiono agora ao presidente, ao relator, o que vai se fazer com o comandante do GSI dando água para quem derrubou o relógio, quem quebrou a vidraça? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Eu estou aqui no parlamento para defender, sim. Defender a dona de casa, defender o senhor, defender o trabalhador, defender o empresário, defender o cidadão comum que acredita nesse Brasil. Eu estou aqui para isso. Eu acabei de ver um depoimento aqui, uma fala de um deputado defendendo os trabalhadores. Eu defendo a dona de casa, eu defendo a mulher, eu defendo a mãe, eu defendo o homem que acredita nesse Brasil. E o que eu não acredito é nesse governo que colocou um sigilo em muita coisa que vai sair ainda. Isso daqui de 100 anos. O deputado Fábio que está me falando aqui. Entendeu? 100 anos que está falando aqui. Então, de um sigilo de manifestantes. Qual é o problema de ver esses manifestantes? Agora começa a mostrar que o comandante do GSI estava distribuindo água para quem? O quê? Bateu, quebrou lá o relógio, jogou... Chegou ao cúmulo, presidente. Chegou ao cúmulo de pegar aquele relógio, ter a imagem do cara jogando o relógio, recolher um relógio, chegou outro e recolheu. E você vê a energia das pessoas. E aí, eu faço aqui nessa tribuna, eu, Paula Belmonte, deputada aqui distrital, eu peço socorro ao ministro Alexandre de Moraes. Eu peço socorro e prudência e coerência ao ministro Alexandre de Moraes, que afastou um governador eleito, e eu não sou da base do governador, mas reconheço a eleição dele. E agora, o que ele vai fazer perante essas imagens? O que o senhor vai fazer, senhor ministro Alexandre de Moraes? Eu peço para o senhor ser simplesmente coerente. Que a sua caneta pese do mesmo tanto que pesou, como o senhor falou, para todos nós, dos inocentes úteis. E aqui, presidente, eu estou no parlamento para defender, sim, o brasileiro que acredita nesse país. Sim, o brasileiro de direita. Sim, o brasileiro que acredita que é possível nós estarmos gerando emprego, para que as pessoas possam ter liberdade econômica, não fique dependendo do governo. Saiu um estudo há uma semana atrás, dizendo que nós temos, a grande maioria dos estados do norte e do nordeste, nós temos mais pessoas dependendo de assistência do que carteira assinada. E se você faz um rebate em cima da votação desse presidente que está aí, é o mesmo. Eu posso até pensar que isso é uma compra de voto indireto. Entendeu? Então a gente precisa começar a ter coragem. Parabéns ao deputado Daniel de Castro, parabéns ao deputado Thiago Manzoni, que coloca essa cara aqui para que a gente possa, sim, defender aquelas pessoas que estão aqui querendo ser defendidas, mas muitas das vezes colocando medo. As pessoas estão com medo de falar. E eu não tenho medo de falar. Esse governo tentou esconder, mas não vai conseguir esconder. E que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, seja coerente com todos os brasileiros. Que Deus nos abençoe e abençoe esse país para que seja um país com mais verdade, com mais responsabilidade e principalmente com responsabilidade ao cidadão que paga o imposto e que traz, sim, benefício para muitos que estão aí. Obrigado, presidente. E dizer que hoje nós tivemos mais um general com atestado médico que tinha uma convocação, que é a convocação do deputado, da convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, que é o responsável pelo GCI, e aí ele também não foi na Comissão de Segurança, que é o deputado Sanderson que está conduzindo esse trabalho. Ele apresentou um atestado médico. Então, nós temos aí um general desse governo federal, do presidente Lula, Fujão, mais um general Fujão aqui na nossa... Boa tarde aos meus pares, aos servidores. servidores. Voltando ao comunicado de líderes, nobre deputado Thiago Manzoni, meu líder, meu amigo. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais deputados que estão aqui. Boa tarde aos servidores públicos, ao pessoal da imprensa. Dia 8 de janeiro, nós tivemos um dia triste aqui no Distrito Federal. Atos que nos envergonharam a todos. E desde então,
esses atos vêm sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Distrito Federal, pela CPI que foi instalada aqui, mas de pronto houve uma narrativa que foi acolhida. O governador Ibanez foi afastado do seu cargo, o secretário de Segurança Pública teve o então secretário de Segurança Pública teve a sua prisão decretada, está preso até hoje, e a responsabilidade era apenas do Distrito Federal. Era como se tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro fosse responsabilidade exclusivamente do Distrito Federal. As imagens dos circuitos internos de segurança do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional foram tidas por sigilosas. Sobre elas, o governo federal fez recair sigilo. E o presidente Lula, no dia 18 de janeiro desse ano, deu uma entrevista. Eu vou abrir aspas para o presidente Lula. Abro aspas. Eu tinha acabado de ser eleito. E eu não ia abrir mão de cumprir com as minhas funções e exercer o poder na sua plenitude. Fecho aspas. O presidente Lula estava a exercer o poder na sua plenitude. Abro aspas novamente. 4.500 pessoas invadiram isso aqui. Tinha 50 policiais no Senado que não reagiram. Aliás, que reagiram. Não tinha quase ninguém no Supremo, quase ninguém no Palácio. Então nós resolvemos tomar conta da polícia fazendo a intervenção. Eu reitero, o presidente deu uma entrevista dizendo que ele exercia o poder na sua plenitude. E surgiu para a população do Distrito Federal e do Brasil uma dúvida. Aliás, algumas dúvidas. A primeira delas, como aqueles prédios foram invadidos com tanta facilidade? O coronel Naime, quando esteve aqui, presidente Wellington, ele falou assim, a entrada foi facilitada. Por que o presidente Lula não decretou GLO, como fez o presidente Temer em 2017, para conter o que estava acontecendo? O presidente Lula justificou também em entrevista. Abro aspas. No Rio, o Pezão decretou e virou uma rainha da Inglaterra. No Rio, com a decretação, o Pezão virou uma rainha da Inglaterra. Há fatos graves aqui. A GLO não foi decretada por razões políticas. E o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, não agiu naquele dia. E hoje nós vimos as imagens aqui. Aliás, hoje a CNN fez um favor ao Brasil e a Brasília. Talvez seja um presente de aniversário para Brasília. O Distrito Federal vinha sendo culpado exclusivamente pelo que aconteceu. Graças a Deus, essas imagens vieram à tona hoje. Antes de falar sobre as imagens, eu quero falar sobre o Gabinete de Segurança Institucional. No dia 1º de janeiro deste ano, o presidente Lula editou a medida provisória número 1154 de 2023. O artigo 2º da medida provisória diz o seguinte: integra a presidência da República, inciso número 6, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, integra a presidência da República. Artigo 8º, que diz quais são as funções do GSI. Artigo 8º, inciso 6, a linha C. É função do GSI zelar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do presidente da República e do vice-presidente. A gente já discutiu aqui que o GSI mandou o pessoal embora, dispensou 20 horas antes, etc. Mas o que nós vimos hoje é pior do que dispensar o contingente 20 horas antes do que aconteceu. Nos faltava uma evidência. Nos faltavam as imagens que nós vimos hoje. Porque as imagens que nós vemos hoje é do comandante do Gabinete de Segurança Institucional, que integra a presidência da República segundo a medida provisória editada pelo próprio presidente Lula. O que eu estou falando é que a presidência da República, não é que ela foi omissa. As imagens que nós vemos, se essas imagens são verdadeiras, se não houve corte, edição,
para prejudicar. Essas imagens, elas revelam mais do que uma omissão. Elas revelam cumplicidade com o que estava acontecendo. Serviram água para as pessoas que estavam destruindo o Palácio do Planalto. Indicaram o caminho para aquelas pessoas. A saída é por aqui. Eu peço mais um minuto, presidente. Obrigado. A saída é por aqui, vocês têm que ir para lá. Vão por aqui, vão por ali, querem mais alguma coisa? E eu repito, lá não estavam apenas, deputado Hermeto, nosso relator, não estavam apenas os integrantes do GSI. Estava o comandante do gabinete, que tem atribuições de ministro de Estado. Ele viu aquilo e não reagiu. As imagens que nós vimos na CNN hoje é dos soldados se retirando para que as pessoas entrassem. Isso é muito grave. Isso precisa ser investigado. E eu tenho certeza que rapidamente virão narrativas para dissociar o GSI do presidente Lula. E eu queria fazer uma observação. O general Gonçalves Dias, que hoje ocupa o comando do GSI, ele é homem de confiança do presidente Lula. Ele fez a segurança do presidente Lula durante os 2 mandatos do presidente Lula, os 2 primeiros. De 2003 a 2009, o general Gonçalves Dias foi o segurança do presidente Lula. Ele era chamado de o general do Lula. Ele é próximo do presidente. Ele trabalhou no governo da Dilma e agora ele comandava o Gabinete de Segurança Institucional, que eu vou repetir, integra a Presidência da República, é órgão da Presidência da República. E essas cenas que nós vimos aqui no telão e que a CNN mostrou hoje, elas envergonham o povo brasileiro. Elas são repugnantes, elas nos trazem repulsa. Elas implicam diretamente no que aconteceu, as forças em que nós mais deveríamos confiar. Elas implicam de maneira direta a própria presidência, na medida em que o GSI entrega a presidência. Eu repito, não foi omissão, foi cumplicidade. Agora cabe a nós nos indagarmos ou nos perguntarmos quem se beneficiou com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque eu tenho certeza, deputado Daniel de Castro, que há inocentes sendo tratados como culpados e há culpados que sequer estão sendo investigados. Eu encerro, presidente da CPI, deputado Chico Vigilante, deputado Hermeto, fazendo um pedido aqui para que esses generais sejam convocados para estar aqui e fazerem o seu depoimento perante esta casa para que nós possamos investigar o que aconteceu. Obrigado, presidente Wellington. Obrigado a todos. Boa tarde.